Donald Trump considera invadir militarmente a Groenlândia para anexar o território. Já a União Europeia pode não conseguir resistir a uma invasão. Mas será que eles realmente têm uma bazuca comercial com a qual poderiam retaliar? Em vez disso, acontece que, se a Europa decidir parar de ser boazinha, as coisas podem ficar piores do que qualquer um imaginava logo de cara. Precisamos ser francos. As consequências serão graves para Estados Unidos e União Europeia se Trump optar por uma invasão militar. Antes mesmo da questão comercial, a União Europeia já causaria muitos danos políticos e militares aos Centauá. Se a Europa deixar de ser cordial, a situação pode piorar além do esperado. Por exemplo, invadir a Groenlândia tornaria os Estados Unidos um pária global. Desde a Segunda Guerra Mundial, os Iquiuis só têm sido o sistema de segurança do Ocidente. Se invadirem a Groenlândia, o sistema se rompe e a Europa passa a ver a América como hostil, não mais aliada. As ameaças de Washington à Groenlândia estão implodindo. Essa ordem mundial reduz a influência e o poder de barganha dos Ecetreus sobre os europeus. Isso traz uma dor econômica séria aos Epuewa, pois a Europa se distancia da América em áreas-chave. Uma dessas áreas é a defesa, já que a União Europeia percebe que não pode mais contar com os Esteuá como aliado confiável, uma reviravolta surpreendente que define uma era. Aqui vimos o primeiro sinal da dor que a União Europeia poderia causar aos Gilsei-Esteuá econômica e politicamente. Com uma forte iniciativa de rearmamento, esperava-se que a União Europeia comprasse bilhões em equipamentos dos Esteuá. Os EUs são, afinal, o fornecedor histórico dos principais sistemas de armas, desde mísseis até radares e caças. Mas, em vez disso, a Europa mostrou cansaço de pagar por segurança americana quando precisou fazê-lo. A União Europeia determinou que grande parte dos fundos de aquisição seja usada dentro do bloco, incentivando as indústrias de defesa e a logística internas. No fim, empresas de defesa do EUA perderam bilhões em vendas de armas previstas. Nesse meio tempo, o dinheiro foi para empresas da União Europeia em expansão, excluindo de vez as americanas do mercado. Esse choque inicial de bilhões de dólares se tornará centenas de bilhões nas próximas décadas. Um golpe financeiro devastador para a indústria dos Tandariwe, além de prejudicar a diplomacia americana. O motivo dos Secuntiwa venderem tantas armas no exterior não é gostar de exportar morte. Essas vendas têm mais relação com diplomacia do que com lucro. Armas modernas são sistemas complexos de sistemas. E, portanto, a compra de, digamos, um radar americano significa que você também está adquirindo um contrato de 10, 15, 20 anos ou até mais para manutenção, upgrades e treinamento técnico. Esses acordos de armas criam laços econômicos duradouros entre as nações, incentivando uma maior cooperação e dando ao fornecedor uma enorme influência sobre o cliente. Os Ixi-Saatiud perderam centenas de bilhões em receitas futuras e uma influência diplomática crucial diante das sérias ameaças de invasão à Groenlândia, embora haja muito mais em jogo, e é aqui que as coisas começam a ficar feias. Os Ewara não só ameaçam destruir a aliança mais bem-sucedida da história, mas também colocam em risco a relação comercial mais próspera já vista. O comércio entre os Epadawa e a União Europeia é avaliado em mais de 1,5 trilhão de dólares, crescendo até quase 6% em apenas um ano. O comércio dos Ebesitamila com a China é menos da metade disso, totalizando 660 bilhões. Isso não é só muito comércio, é a maior relação comercial do mundo, com mais dinheiro circulando entre parceiros do que jamais visto na história moderna. Muito disso pode sumir rapidamente. O comércio entre os dois maiores parceiros do mundo já sente o impacto das tarifas. Uma agressão maior pode desestabilizar o comércio transatlântico e destruir empregos nos países que têm déficit e superávit comercial com a UE. Quando se trata de bens físicos, os Iperneuá exportam cerca de 370 bilhões de dólares, enquanto importam cerca de 606 bilhões de dólares em troca. Esse desequilíbrio comercial é fortemente criticado e usado como prova da necessidade das tarifas dos Eakumiris-Sintal. Mas isso ignora dois pontos importantes. Primeiro, os Iseltewa não são uma potência manufatureira. Por anos, empresas transferiram a produção para o exterior visando reduzir custos e aumentar lucros, o que causou perda de empregos em fábricas nacionais e prejuízos duradouros à indústria manufatureira. O segundo fato é que, enquanto os Peidewa têm um déficit de bens, eles possuem um superávit em serviços de quase 100 bilhões de dólares. Com a União Europeia, os Isipoedewa, como uma economia da informação, exportam mais serviços do que bens físicos, e aqui eles têm uma liderança significativa sobre a UE.
Essa liderança seria maior, mas os EUA prejudicaram-se ao não adotar os padrões de serviços e combate à pirataria que a União Europeia estabeleceu por lei, em setores-chave como serviços digitais e ainda mais, já que ambos têm mais de 5 trilhões de dólares investidos nas economias um do outro, com investidores europeus financiando empresas e contratando trabalhadores dos Yamamiseito e vice-versa. Exportações da União Europeia para os Isakutawa sustentam cerca de 2,3 milhões de empregos, e empresas e investimentos europeus empregam quase mais 3,5 milhões de americanos. É como um duelo mexicano à moda antiga, com os dois lados apontando uma arma para a cabeça um do outro, só que esse duelo não é teórico. Os dois lados já estão com o dedo no gatilho. Para prejudicar os Isaku-Znewa, a União Europeia usaria primeiro seu instrumento anti-coerção, a bazuca comercial, como destacou o presidente francês Emmanuel Macron. O ACI é um regulamento que entrou em vigor em 2023 e foi criado para combater políticas econômicas e de defesa. O ACI foi criado em resposta à coerção comercial da China, e agora seu primeiro uso pode ser contra os Estados Unidos, suposto aliado da União Europeia. O objetivo do ACI é impedir que nações estrangeiras coajam Estados-membros da União Europeia. Durante o primeiro mandato do presidente Trump, ele impôs várias tarifas sobre produtos da União Europeia que foram amplamente consideradas injustas. O debate interno sobre como responder a essas tarifas ajudou a formar a estrutura do ACI. Para punir financeiramente um Estado coercitivo, a União Europeia normalmente exigiria consentimento unânime dos 27 países do bloco. O ACI, por outro lado, permite que a União Europeia imponha medidas retaliatórias, com apenas uma votação por maioria afetando todo o bloco. Essa única mudança é o que transforma isso de uma disputa comercial em uma arma. É um instrumento poderoso de política que unifica a política econômica europeia. Como o Reino Unido percebeu, isso deixa quem está fora de sua proteção desamparado, enquanto os ICEMPOS-EUA seguem punindo antigos parceiros comerciais. Quando um Estado-membro da UE se sente coagido, recorre à Comissão Europeia. Foi exatamente o que ocorreu quando Donald Trump, ao ver o apoio das nações da UE à Dinamarca sobre a Groenlândia, impôs tarifas extras de 10%. A comissão pode iniciar o procedimento por conta própria se suspeitar de coerção econômica em um Estado-membro. Dessa forma, a UE ainda pode apresentar uma defesa unificada, mesmo que o país-alvo não faça a denúncia. Pode parecer estranho que uma nação que está sendo vítima não queira denunciar. Mas você tem que considerar certas nações na UE, como a Hungria, liderada por Viktor Orbán, que é publicamente pró-Rússia e pró-Putin. A permissão para a comissão iniciar investigações por conta própria visa combater corrupção ou influência de potências estrangeiras sobre o executivo das nações afetadas. O caso é então levado ao Conselho da União Europeia, que examina a reivindicação e determina, por maioria de votos, se realmente está ocorrendo coerção. Isso leva a negociações com a nação antagonista, com diplomatas buscando resolver a coerção econômica sem medidas punitivas. Se essas conversas falharem, no entanto, o Conselho elabora um plano de retaliação para punir o país infrator em um ou mais níveis. Isso inclui tarifas e restrições à importação ou exportação de produtos, impedir empresas dos agressores de participarem de programas públicos da UE ou restringir e punir seus investimentos na UE. O ACI é uma ferramenta muito poderosa que pode usar a formidável economia europeia contra qualquer agressor. Mas como isso realmente funciona na prática? Primeiro, vêm as medidas mais óbvias. O ACI provavelmente imporia rapidamente tarifas altas sobre todos os produtos dos Yamamiseito e poderia até proibir alguns. Essas medidas seriam bem direcionadas, com políticos europeus debatendo punir estados republicanos que elegeram Donald Trump para enfraquecer o apoio à sua base. A União Europeia não visa só prejudicar os Estados Unidos, mas também atingir a máquina política por trás da decisão. Quando Trump impôs tarifas ao aço e alumínio, a Europa respondeu taxando motocicletas Harley-Davidson, cujos motores são feitos lá. Em Wisconsin, estado pêndulo de inclinação republicana, tarifas atingiram também o uísque americano, produzido no Kentucky, e produtos agrícolas de estados republicanos. Milhares de americanos perderam seus empregos da primeira vez. Desta vez, o número pode chegar a milhões. Com mais de 5 trilhões de dólares investidos entre si, a União Europeia poderia usar sua participação na dívida e empresas dos Econzeios como vantagem, negando aos Taconzeios acesso aos seus mercados. Empresas dos Tamdeamora podem ser proibidas de participar de licitações públicas e enfrentar mais obstáculos regulatórios em contratos privados.
Taxas adicionais poderiam elevar muito os custos para empresas dos SEVMEI, dificultando a entrada no mercado europeu ou expulsando as que já atuam lá. Setores estratégicos da União Europeia, como informação e energia, podem ter limite para investimentos dos Texas EUA. A União Europeia busca diminuir a dependência do CPS-EUA no gás natural por ações anteriores de Washington. A Europa não precisa vencer os Iciptauts em uma guerra. Ela só precisa tornar os Icapomicita economicamente miseráveis. Essa medida poderia ser direcionada para indivíduos e empresas específicas nos PIPONEUA. Aliados do presidente Trump podem rapidamente ficar sem acesso a negócios na Europa ou perder competitividade com o aumento dos custos. Em vez de atingir toda a economia dos SEMCHIWABIWA, a UE poderia focar em medidas direcionadas ao círculo íntimo do presidente e aos interesses empresariais a ele ligados, criando uma pressão direta no topo. Outra ferramenta da UE é aumentar a pressão regulatória sobre os Centins de Watras. Questões como proteção de dados e regulamentações digitais podem ser reinterpretadas para prejudicar empresas americanas. Regulamentações antes aplicadas de forma branda ou ignoradas para manter o comércio poderiam passar a ser rigorosamente aplicadas. Aumentando os custos para as empresas americanas ou dificultando sua operação, essa é a opção de morte lenta. Isso pode ser um golpe para a economia dos PMEs, pois as empresas de tecnologia americanas dependem mais dos mercados europeus do que o oposto. Uma medida menos severa buscaria enfraquecer a economia dos Estados Unidos a longo prazo. A União Europeia também poderia usar suas reservas de títulos do Tesouro americano. Isso seria destruição mútua assegurada, algo que a União Europeia talvez tolere diante de uma invasão. A União Europeia possui 8 trilhões de dólares em títulos e bônus do Tesouro do Sequestro, sendo o maior detentor de dívida americana mundialmente. Durante anos, os Estados Unidos dependeram de empréstimos da União Europeia para se financiar. A UE ficou satisfeita em comprar títulos e bônus do Tesouro americano, já que, historicamente, eles foram um investimento seguro com retorno garantido. O problema para a União Europeia é que isso afetaria significativamente os fundos de pensão europeus, muitos dos quais investem fortemente ou parcialmente em títulos americanos. Os bancos europeus também possuem quantias significativas de dívida dos Estados Unidos e estariam dispostos a vendê-la com um prejuízo considerável. Apesar de prejudicar os Estados Unidos, isso também traria grandes danos internos à União Europeia. Mesmo assim, o movimento Vender a América cresce na Europa, com pessoas e fundos de pensão diversificando e se afastando dos Ixaconeu. Ao fazerem isso, eles buscam alternativas mais arriscadas e de menor rendimento, corroendo lentamente o instrumento financeiro dos Tatodewa. Se a União Europeia mobilizasse em grande escala, poderia levar os Estados Unidos a uma crise de dívida. Isso também afastaria outros credores estrangeiros, que não veriam mais a dívida dos Estados Unidos como investimento seguro. Não é totalmente justo dizer que a União Europeia tem uma bazuca comercial, mas possui uma arma poderosa à disposição. E o risco de destruição mútua assegurada, que no final beneficiaria a Europa e paralisaria os Estados Unidos. Então, não é um botão mágico que acaba com os Icentaua de repente, mas a União Europeia tem uma arma feita para punir a coerção rapidamente e sem unanimidade. Se a Groenlândia virar uma guerra, essa bazuca comercial deixa de ser metáfora e vira como a Europa garante que os Ipuesnai o apaguem. Agora, veja o que são tarifas e se funcionam, ou clique neste vídeo.